Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Estamos de volta. Curso Faustino Teixeira, aula 81. Faustino está super bem de saúde, dessa vez fui eu. Dessa vez a gente andou se revezando aí. Tive um acidente de bicicleta, deu uma complicada. Fiquei 2 semanas fora, mas agora estou de volta, graças a Deus. Voltei a andar, um processo infeccioso controlado, estou renovado mais uma vez. Então, estamos de volta. Hoje, com o curso Faustino Teixeira, aula de número 81, continuamos nosso mergulho no mundo do cinema com o professor Rodrigo Petroni. Fantástico, as aulas dele têm sido realmente muito primorosas. E hoje nós vamos mergulhar num filme que é um filme referência. Um filme referência realmente dos últimos anos aí tem sido objeto de muito estudo, admiração e fruição, que é o Melancolia, do Lars von Trier. Então, nós vamos conversar sobre esse filme com Rodrigo Petroni, Faustino Teixeira. Tudo bem com vocês? Olá. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Faustino? Faustino, você está bem? Estou bem, e mais feliz ainda de ver seu sorriso, ver que você está com uma aparência muito boa. E agradecer muito o Rodrigo, que teve que responder com urgência ontem, que nós estávamos pensando que o feriado ia abolir a aula de hoje e não. E o Rodrigo se dispôs a estar com a gente aqui, e com isso a gente tem mais uma semana, é muito bom. Exato. Maravilha, prazer, mesmo no feriado, né? Prazer. Muito maior para assistir, né? Sem dúvida. Isso, é. Você está bem, Rodrigo? Estou bem, tudo bem. Bom saber que você está se recuperando aí, Mauro. Já deu a sua aula? Estamos aqui, né? O Rodrigo vai dar ainda. Oi? A sua aula de Bruno Latour? Não, ainda vai ser dia 29, se eu não me engano. Então, tá ótimo. Eu assisti a primeira, gostei muito, muito, muito. Ah, com a Tatiana Roque e a Aline Costa, né? Você está querendo trazer a Aline Costa para um Paz e Bem nosso, Mauro. Eu quero conversar com ela. É maravilhoso. Fantástico. Que ótimo. Maiores especialistas de Bruno Ela é uma grande especialista de Latour. Pô, fantástico. Vamos embora. Uma menina jovem, aula na PUC do Rio. Vamos embora. Estamos nessa. Rodrigo, vamos embora. Estamos já um pouquinho atrasados, 17 e 7 da tarde. Eu atrasei um pouquinho hoje. As questões técnicas aqui, mas estamos começando. Quero saudar quem chegou para a aula, bem rapidamente, a Gislene, Josenira, Angelina, lá de São José do Rio Preto, Marcelo de Melo, Ângela Marques de Oliveira, o Rogério Zaia, a Ângela está aqui, nosso professor também. Opa, próximo encontro é com ele. O próximo encontro é com ele, né, Faustino? É com o Ângelo. Ah, o Anjo está aí? Está aqui, o Ângelo está aqui. Meu anjo está aí, que bom. É isso aí. O Anjo e o Ângelo. Legal. Rodrigo, vamos embora. Somos todos ouvidos e coração aberto para você. Maravilha, gente. Então, mais uma vez, sempre um prazer estar aqui, né? Agradeço muito aí ao Mauro, ao Faustino, né? Obrigado aí ao pessoal que está nos assistindo, Paz e Bem também, e ao IHU. Então, mais uma vez, aí, muito bom a gente estar aqui, tá? Agradeço muito, como sempre, esse diálogo. Então, vamos falar do Lars von Trier, né? Que é um grande artista, né? E falar desse Melancolia, que é um filme muito, muito forte, né? Um filme bastante importante. Então, assim, a princípio, eu gostaria de falar um pouco da poética do Lars von Trier, né, para a gente entender, porque acho que tem alguns pontos que se repetem muito, né, nos filmes dele, e ele constituiu quase que uma assinatura, né, um modo de conceber o cinema, a narrativa, que acabou sendo muito peculiar. E um dos pontos que eu sinto que são centrais é sempre uma estrutura da personagem versus o mundo, né. A gente sempre tem algum antagonismo estruturante ali, em que a personagem ela está sempre se deparando com um conflito, ela está num embate com o mundo, né? Isso é uma estrutura clássica narrativa do eu versus mundo. Isso está em várias outras narrativas, está na Bíblia, está em muitos outros lugares. Mas o Lars von Trier, eu sinto que ele prioriza muito essa função. Seja de uma forma mais irônica, corrosiva, cáustica, como nos Idiotas, né? É um filme que ele fez junto com o grupo Dogma, do qual ele emergiu, né, lá nos anos 90, onde ele surgiu na cena cinematográfica, seja no Dogville, né, que é uma obra-prima, né, a gente tem lá também a Grace, né, lutando contra a cidade de Dogville, né, então há uma certa homogeneidade da cidade e há uma protagonista que procura lutar contra
né, essa estrutura do mundo, né, que lhe é hostil. Vamos pensar também até no anticristo, de uma certa maneira, mas aí, no caso, é a mulher que é demonizada, né, pela sua atitude, também pela sua experiência, né, pela sua condição. Ela começa a entrar em depressão, e aí depois, na verdade, o antagonismo até se interioriza na própria família, e o próprio marido vira o maior inimigo dela. Então, existe esse combate dessa mulher contra o marido. Existem alguns filmes, né, em que esse combate ele está mais dado pela fatalidade da própria personagem. Vamos falar sobre fatalidade daqui a pouco, no caso do Ninfomaníaca, né, também, que é uma condição da qual a personagem não consegue sair, e isso vai gerando vários motivos de conflito, né, e tudo mais. Essa estrutura, ela é uma estrutura que vem lá do drama burguês, né, e quando eu falo drama burguês, estou falando no sentido técnico, né, no século XIX, principalmente Ibsen, né, Strindberg, e não por acaso tem muitos grandes dramaturgos burgueses, né, desse drama burguês nos países escandinavos, e o Lars von Trier vem dessa tradição, Bergman também, de uma certa forma, vem dessa tradição do drama burguês, que é muito ligado ao indivíduo, né, os conflitos do indivíduo com a sociedade, como entender os conflitos psicológicos, a interioridade do indivíduo. Esse modelo, e aí entraria esse antagonismo eu versus mundo. Esse modelo, ele foi já criticado, principalmente pelos teóricos marxistas, né, porque ele não daria conta de entender todas as motivações, todas as estruturas sociais que geram um certo problema. É como se a gente estivesse o tempo todo alocado, né, na visão do indivíduo em relação ao mundo. Então, eu estou trazendo essas questões só porque eu vejo que Lars von Trier faz parte dessa tradição, desse drama burguês, mas, como eu disse logo no começo, né, eu considero um grande artista, e eu sinto que ele deslocou esse problema do drama burguês e ele incluiu aí a tragédia. Então, é como se ele tivesse colocado esse drama do indivíduo, não mais num plano, digamos, social, ou num plano dos condicionamentos sociais, por isso ele nem trata tanto esses condicionamentos sociais, mas ele insere aí um outro elemento, que é o elemento trágico. E aí nós podemos ver aí em várias filmografias, e principalmente no Melancolia, que é um filme trágico, né? Então, isso é que, aí já partindo desse pressuposto, tanto por isso até, né, dessa vinculação, ou dessa origem do Lars von Trier, que às vezes quando ele vai para um tipo de abordagem mais sociológica, ele não funciona muito bem, como no Manderley, por exemplo, que ele vai falar de escravidão. Então é um filme inferior, né, um filme que tem uma abordagem que não é tão boa quanto nos outros filmes. E aí, o que eu sinto que é forte, né, porque aí ele vai trazer o indivíduo, mas ele vai trazer alguma coisa que a gente poderia dizer como sendo uma visão disruptiva, ou uma visão da incomensurabilidade. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. O que seria essa noção de incomensurabilidade? Ora, a razão humana, ela está sempre se baseando em unidades observacionais, e ela está geometrizando, ela está quantificando a natureza. Só que para quantificar a natureza, essa razão, ela está sempre partindo de uma visão, a nossa razão, ela está sempre circunscrita a fatias observacionais muito pequenas, né? E só que, às vezes, pela própria demanda da razão, a razão acaba se acreditando que nós temos um domínio sobre a realidade, porque é como se a razão ela estivesse amplificando esse pequeno domínio que ela domine, que ela se situe e investiga muito bem. Qual que é a questão do Lars von Trier, né? Isso está no Anticristo, né? O próprio marido da esposa, da Charlotte Gainsbourg, né? Ele é um psicólogo, né? E ele, então, é um operador de racionalização, que é totalmente destruído pela personagem. Isso está no Dogville, que é o Thomas Jefferson, que é um personagem extremamente perverso, porque ele é extremamente racionalizador, ele está o tempo todo explicando como que o mundo funciona, e ele é um dos mais perversos ali. E aqui está no Melancolia no papel do marido, né, que é também o racionalizador. Então, há uma questão no Lars von Trier de uma crítica muito forte à racionalização, como se fosse esse modo de compreender que acredita que detém todas as variáveis e conhece todos os fatores envolvidos na natureza. Há uma fala lá do Melancolia, em que o marido diz, né, não, lógico que o Melancolia vai passar próximo, nós não somos esses profetas do Apocalipse, nós estamos confiando em cientistas fiáveis, né?
Então, ele está fazendo ali a fala dele elucida um pouco essa capacidade do ser humano de domesticar a realidade, domesticar a natureza e controlar todas as variáveis. E o Lars von Trier, ele é trágico porque ele entra justamente no furo das variáveis. Ele quer mostrar que, por mais que nós tenhamos a possibilidade de ter um conhecimento muito grande, esse conhecimento ele é cheio de furos e de lacunas. E é justamente nesses furos esses são os furos, né, os quais ele aponta e sobre os quais ele monta a narrativa e ele extrai também substância trágica, né? Então, pensando um pouco no filme, né, no Melancolia, em primeiro lugar, bom, o próprio título, né, vamos falar já sobre isso, mas ele está pegando praticamente uma tradição de um afeto, né, de uma faculdade, afeto humano, que é extremamente antiga, né, vem lá do problema 30 de Aristóteles, a reflexão dos gregos em torno da melancolia, né, a melancolia atravessa todo o Ocidente como uma potência anímica extremamente profunda, interessante, né, haja vista que Aristóteles considerava o melancólico como homem de gênio, né? Há uma vinculação muito grande entre melancolia e genialidade nos antigos, mesmo na medicina antiga, mas principalmente na base peripatética aristotélica. Na Idade Média isso já se complica um pouco, né? Se vincula muito à assídia, né? A preguiça, a melancolia, humor melancólico saturnino, demoníaco, né? Mas os renascentistas vão recuperar a melancolia com toda a potência para entender que o melancólico, né, ele está diante ele é um atra biliário, ele tem a bilis negra, isso é uma questão orgânica, né, mas essa questão orgânica, ela pressupõe alguma coisa metafísica, tanto que até Platão vai falar também da questão do entusiasmo, então o melancólico, ele tem acesso a certas camadas, né, metafísicas, certas entidades, certas realidades que os outros não conseguem visualizar. Então, ele seria aquilo que Aristóteles chama de homem de exceção. Então, a melancolia como constitutiva da exceção, ela acabou sendo excluída do Ocidente, de um certo sentido, porque ela começou a se tornar pouco produtiva. E principalmente com a modernidade e o capitalismo, porque a melancolia, ela vira um problema. Porque se você tem uma sociedade liberal o tempo todo de produtividade, como é que vai sustentar um melancólico, né? Então, a questão aí que se coloca, né, só para fazer muito rápido essa amarração, é que esse estatuto da melancolia, ele sempre foi muito forte, né, foi muito potente no Ocidente, para se pensar a arte, para se pensar a filosofia, para se pensar até a espiritualidade, em contato com mundos, né, com entidades meta-empíricas, e a partir da modernidade a melancolia ela começa a ser criticada, ela começa a entrar ali gerar um problema, ela gera um impasse, uma aporia, porque o sujeito melancólico ele está fora da ordem social. E nesse viés é que eu sinto que o Lars von Trier entra, porque ele vai construir um filme, em primeiro lugar, plasticamente incrível, né? As referências plásticas, pictóricas, né? A fotografia, essa imagem do cartaz, né? Que o Mauro está mostrando, uma imagem linda, né? Pode-se até dizer que é até excessivamente estilizado o filme por conta disso. Essa estilização, para mim, ela funciona no filme, ela é muito boa, ela dialoga um pouco com alguns elementos da ficção científica, e isso é bem curioso, porque o Lars von Trier estaria deslocando o gênero da ficção científica, ou trazendo a ficção científica para um outro lugar, né, que não diz respeito à tecnologia, ao avanço, ao futuro, diz respeito a uma disrupção, ou seja, eu chamo de disrupção todo evento de grandes proporções que não são possíveis de serem previstos ou compreendidos pela razão, é isso que eu estou chamando de disrupção, e isso, então, é como se ele estivesse deslocando, refazendo ali, né, trabalhando algumas unidades da ficção científica, mas num filme que não tem quase nada de tecnologia. A qualidade plástica, né, também, acho que tem muito a ver com uma pesquisa até mesmo histórica de artes visuais, tanto que um momento importante do filme é quando a crise da Justine começa a se aprofundar e ela altera os livros, né, os livros estão todos dispostos com Mondrian,
pinturas harmônicas, né, e ela começa a trazer e altera as páginas dos livros para mostrar obras de arte melancólicas, obras de arte marcadas por essa experiência saturnina, né, Saturno, que é o regente, né, tanto astrológico para os renascentistas, quanto mitológico do humor melancólico. Então ela começa a virar do avesso. E, se nós percebermos, ela é a personagem que, desde mais cedo, começa a perceber que o mundo vai acabar, né? Ela é que começa a ter o contato. Por quê? Porque o contato dela direto com o planeta, o contato dela com o planeta e com a melancolia é direto. Então, o Lars von Trier explora esse paradoxo. Uma sociedade ultra utilitarista, administrada, ela, no seu fim, quem vai pressentir e lidar melhor com o seu fim são aqueles justamente que estão desencaixados dessa sociedade, que são os melancólicos, no caso da Justine. Esse é um ponto. O outro ponto, né, que eu acho importante, é essa grande festa do casamento. E o casamento como uma celebração de uma união, das núpcias, de amor, né? Então, eu sinto que o Lars von Trier escolhe essa festa de casamento quase como se fosse uma espécie de metonímio, de signo muito privilegiado de erosão de toda a civilização. Porque ele precisa privilegiar algum signo, né? Ele não tem como falar do mundo inteiro. Tanto porque o custo do filme é pequeno, né? Enfim, o orçamento, ele não está fazendo um filme de ficção científica ou um filme de apocalíptico, né? De grandes orçamentos, gigante. Então, eu sinto que ele privilegia o casamento e aquela propriedade bonita, grande, para mostrar a erosão geral mesmo dos valores propiciado, que parece que é propiciada pelo indivíduo. Né? É por isso que eu falei da questão do drama burguês. Parece que a Justine é que quer destruir o seu próprio casamento. Né? A irmã dela, Claire, ela, várias vezes, às vezes eu te odeio, né? Tem momentos em que a irmã não suporta, ela fica com muita raiva, né? Como se a Justine estivesse agindo deliberadamente. E nós somos levados a crer que a Justine, ela está passando por alguma disfunção, ela está passando por um trauma, um problema psíquico que ela mesma não sabe dizer o que é. Só que aos poucos ela ajuda, né, e não ela, porque no fundo o planeta também está incidindo sobre todos, e isso começa a ser coletivizado, porque todas as personagens começam a se desestruturar. E ela começa a ser o ponto de equilíbrio, digamos, desses personagens que se desestruturam. Um movimento muito claro, né, da ascensão da Justine e do declínio do marido, da Claire, que é o racionalizante, aquele que vai falar, não vai acontecer nada, está tudo sob controle, né? E ele justamente é aquele que se suicida depois, né? E lá no estábulo, né? Porque ele não consegue lidar com esse fim do mundo. Então, sinto que esse casamento, isso que eu chamo de microcosmo, esse microcosmo seria ali um pedacinho da civilização humana como um todo, e o privilégio do casamento como essa unidade central, até mesmo da propagação, né, da continuidade da humanidade, tudo mais, o amor, a harmonia e tal. Mas mesmo no casamento, também é um ambiente propício para o Lars von Trier trazer a sua crítica da falsidade, da hipocrisia, né, de máscaras sociais, de alfinetadas, né, sociais, de intrigas, né. Então ele quer dizer, no fundo, que primeiro, né, a melancolia, ela consegue quebrar, destruir essas máscaras sociais. Segundo, a melancolia, diante de uma situação disruptiva, a melancolia, o homem, a mulher, né, o humano melancólico, ele consegue perceber com mais acuidade uma situação disruptiva, né, de destruições em massa, de catástrofes, porque o melancólico já está acessando essa camada da realidade que o tempo todo é varrida para debaixo do tapete, dentro de um modelo moderno, capitalista que a gente vive. E aí, completando, né, eu sinto que existe também uma questão aqui muito forte com o papel do feminino, né. A gente, às vezes, o Lars von Trier é criticado, ele fala algumas bobagens também, enfim, é uma figura controversa, né, teve um momento lá em Cannes que ele falou uns absurdos. Às vezes a gente tem que limpar um pouco essas coisas e se fixar um pouco na obra, né, porque, mais uma crítica que eu já vi, né, que às vezes ele teria visões meio misóginas, isso eu discordo, porque se nós formos ver, todos os heróis dele são heroínas.
Os homens nos filmes do Lars von Trier são todos uns tontos, que não sabem nada, superficiais, na platitude, equivocados, e não tem quase nenhum filme, né? Se nós formos pegar o Anticristo, ela está sendo acusada, ela está sendo pagando como se fosse uma bruxa, né? Entre aspas, mas ela que é a heroína do filme, por mais que ela tenha uma ambivalência moral e estrutural muito, muito poderosa, né? A questão de deixar o filho cair. Mas ela tá forte, ela é uma personagem forte. E aqui, a Justine é extremamente forte, né? E aí as personagens masculinas, elas são caricaturizadas muitas vezes. No Ninfomaníaca, a mesma coisa. Em outros filmes dele também é a mesma coisa. Então, né, só para já encaminhar para o final, só essa pequena abertura, né, para a gente pensar um pouco aí nesses temas gerais, eu veria que é uma narrativa apocalíptica disruptiva, né? A disrupção, tenho trabalhado com esse conceito de disrupção, né, que não é associado à tecnologia, como se fala hoje em dia. Para mim, disrupção, o conceito de disrupção, eu vou beber o conceito de disrupção lá no David Hume, que é um filósofo cético do século XVIII, e o David Hume, ele é um dos maiores críticos da razão, né, é um problema o Hume até hoje, porque ele é um dos filósofos mais demolidores da história da filosofia, justamente porque ele inviabiliza todos os campos da racionalização. Ele veda, né, o acesso às leis universais, ao universalismo, as causas, né, ele coloca ali um problema de causas. E aí, então, a gente pensar do modo disruptivo é pensar em temos determinados problemas que concernem aos indivíduos, aos grupos, à sociedade. Porém, pode haver problemas ainda maiores, os quais nós sequer sabemos que eles existam e que nós muitas vezes não vamos saber como lidar com eles. Por quê? Porque nós estamos dentro de cápsulas racionalizadoras, resolvendo problemas diários, cotidianos, mas nós não estamos abertos, né, a essa alteridade do universo, a essa alteridade do mal, né, se é que a gente possa dizer assim, que é uma poética do mal, né, do Lars von Trier. E aí também eu situo também como um cineasta agnóstico, né, a gente precisaria falar muito sobre isso, mas que ele tenha uma abertura ao mal, né, eu não gosto muito de trabalhar com essa categoria de mal, eu prefiro falar de contingência ou de disrupção. No fundo, esse mal, o que é? A gente imaginar que o universo é absolutamente indiferente, e ele segue suas regras, e a vida humana é que acha que o universo esteja a serviço do humano, no seu antropocentrismo, no seu narcisismo, né, o humano acha que o planeta Terra está a seu dispor, que o universo está dentro da legislação da racionalidade humana, né? Então, né, lembrando daquela imagem clássica de Nietzsche, né, uma pequeno nódulo de lama, né, em um momento da história do universo foi criada uma coisa chamada conhecimento, e o Nietzsche diz, né, esse é o momento mais arrogante da história do universo. O Lars von Trier é um Nietzscheano profundo, né? Ele está transvalorando os valores e mostrando a insignificância do humano, que ainda é mais insignificante quando ele se sente no poder da autonomia, de legislar sobre tudo, de definir tudo. Mas é isso, gente, acho que essa é a introdução, na verdade, acho que é mais legal a gente conversar, né, e bater um papo, daí ir para mais cenas mais específicas também do filme. Mauro, quer falar alguma coisa, Mauro? Opa, sem som. Eu estava aqui coletando as imagens, porque é um filme de imagens muito bonitas, né? É curioso, porque sem recurso tecnológico, sem grana, ele é capaz de imagens que são imagens de referência. O Faustino, inclusive, ao divulgar a nosso encontro aqui no Facebook, escolheu essa imagem aqui, que eu achei, deixa eu colocar aqui no ar, que eu achei muito significativa, que é curioso, é uma imagem, talvez até, deixa eu ver se é essa mesmo, essa mesmo. Vamos combinar, não tem nada demais essa imagem, né? Quantas vezes a gente já não viu essa imagem, né? Mas ela adquire uma representação no filme, e você olha a imagem, você se conecta com o filme, se conecta com essa emoção funda do filme. É muito interessante até tu escolhendo, Faustino.
E a abertura com música, né, que lembra um pouco 2001, ele usa esses clichês ou estilos, né, estilemas da ficção científica, mas sem grandes recursos, né? Vamos lá? Bora! Eu estudei muito esse filme, porque é um tema que me toca muito de perto. Eu, diferentemente do Rodrigo, que é um grande mestre na minha... Acompanho o Rodrigo profundamente no Facebook, é uma das inspirações fortes que eu tenho. Mas, em função de eu estar muito voltado com Clarice Lispector e Guimarães Rosa, o mal não tem como... Não tem como escapar do mal, mal mesmo, né, do demônio. Até me fizeram uma pergunta no curso de Grande São Veredas semana passada, o que eu achava mais perigoso, se era o demônio ou se era o homem humano. Eu falei, o homem humano é muito mais perigoso que o demônio. Sim. Então, eu tô marcado por essa influência que me faz ligar profundamente a personagem Justine. Eu fui rever o filme hoje, aquelas cenas iniciais, a face da Justine, os cabelos da Justine, as mãos, são coisas encantadoras, únicas. A hora que ela vai levantando os dedos de forma assim poética e que ao final começam a sair raios dos dedos, conexão dela com o universo, né? Essa bruxa, essa bruxa da fantasia, para mostrar um pouco como que o melancólico tem essa sabedoria, né? Essa sabedoria que você muito bem colocou, que se perdeu. Né? O melancólico hoje é colocado dentro do lado dos loucos, né? Dos doentes, mas aqui você vê uma série de elementos que eu queria chamar a atenção. Primeiro, sublinhar a interpretação da personagem que ganhou a Palma de Ouro, melhor atriz, no Festival de Cannes de 2011, Kirsten Dunst. Essa artista, realmente, ela tem um papel, sobretudo a parte inicial do filme e a parte final, que ela está na cabaninha ali, na cabaninha de madeira, é o olhar dela que muda, né? Ela está mais deprimida do meio do filme. Na medida em que o planeta Melancolia se aproxima, ela muda de ânimo. Ela ganha uma... Essa cena aí é cena mais fantástica, né? Mas eu gosto do levantar das mãos. Como é que ela vai levantando devagarinho as mãos, sem piscar os olhos. Eu não sei como é que ela conseguiu sem piscar os olhos em uma vez, né? Isso, então, me marcou. Depois a música, que é a trilha sonora Tristão e Isolda, de Wagner. E, curiosamente, no ano seguinte, o Lars von Trier vai ser acusado de nazista no Festival de Cannes, já por causa da música. Você pode falar em Wagner que você já acusa a pessoa de nazista, né? E, realmente, a trilha sonora que aparece nos momentos mais fortes do filme exerce um papel fantástico. Eu tinha lido um texto que eu quero aconselhar vocês, de Campinas, de um autor chamado Elton Corbanzi, Melancolia de Lars von Trier, um diagnóstico do presente. Eu achei esse texto uma das coisas mais impactantes, que é fruto de uma discussão que teve em 2012 na Unicamp, numa cadeira de sociologia, e ele é sociólogo, e ele me inspirou muito. Embora nós temos também a análise do Viveiros de Castro, que é brilhante aqui, junto com a Débora Danowski. Você tem o Bruno Latour comentando o filme, Bruno Latour que comenta o filme, né? E você tem a presença do Pondé também, que comenta o filme num artigo da Folha de São Paulo, que, aliás, é um artigo muito interessante, mas eu acho que este de Campinas me chamou a atenção. Quero chamar a atenção da fotografia também, que foi sensacional, a fotografia, e a trilha.
Para quem tem home theater, como eu tenho aqui um home theater muito bom, você é envolvido de uma tal forma que na parte final, então, o som aumenta e parece que vai explodir a sala, o mundo, tudo mais. É impressionante. Eu acho que o filme que eu estou colando aqui dos meus universitários, né, e também da reflexão que eu fui fazendo junto, que eu sempre vou fazendo, mostra esses desencontros de alguns valores fundamentais, que é um tema que me toca muito hoje, os desencontros, né, que caracterizam a normatividade cotidiana. Quem viu a live do Ailton Krenak e as perguntas do José Miguel Wisnik, foi meio tímido o Wisnik ali, foram só 3 perguntas que ele fez, de anteontem, né? Foi maravilhoso para mostrar esse descompasso de mundos. Uma coisa é o mundo do Schopenhauer e do Krenak, outra coisa é o nosso mundo, né? Quer dizer, o mundo dos brancos, essa incompatibilidade, talvez eterna, né? E talvez a Justine ela se integre nessa cosmogonia, nessa cosmologia, né, da integração com os espíritos do tempo e consegue, já de início, ela olha para o céu e percebe que alguma coisa estranha está acontecendo. Mas eu coloquei aqui 3 pontos que me impressionaram no filme e que foram tratados por esses autores. Um é a exigência de velocidade. O filme é veloz, tanto é que começa de uma forma impressionante, me põe um carro daquele tamanho, uma limusine branca, tentando andar numa estrada mínima, que não consegue fazer as curvas, já mostra a tensão entre a sociedade contemporânea e as formas tradicionais, né? Quer dizer, essa limusine que não consegue andar, ela fica parada, né? Essa é uma das imagens que me impressionou muito da limusine. Eu acho que o recado que o Lars von Trier quer passar ali é o seguinte: nós estamos avançando demais para a nossa capacidade cognitiva, afetiva, existencial, de sobrevivência. Daí o crescimento tão impressionante da melancolia e da depressão, que talvez seja a doença do século XXI, né? A mais forte. Você vê que hoje o problema maior não é a Covid hoje, é a depressão relacionada ao Covid. Então, esse é um ponto que me faz lembrar esse livro que eu acho sensacional e que eu uso aqui na minha reflexão, que é o livro da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão. Se trata da depressão de forma assim muito impressionante. Então, no livro do Viveiro de Castro, Há Mundo por Vir, ele já fala no final sobre essa aceleração, dessa situação do tempo nosso que marca a presença de partidários de uma economia política da aceleração e uma quantidade menor de terranos. Eu sempre falei terranos, que é a tradução do Viveiro de Castro, mas os outros autores têm falado terrestres, né, em vez de humanos, né, que falam de quê? De uma economia política da desaceleração. Isso aí que eu falei tanto com o Mauro 2 dias atrás, temos que desacelerar, né? E o filme a Justine é a portadora por excelência da desaceleração. Ela chega 2 horas atrasadas no casamento, tranquila, como se não tivesse problema nenhum, já estava na 7ª parte do repertório. Ela sai de cena várias vezes, vai tomar banho, vai conversar. Ela não está nem aí para o casamento. Ela é uma crítica radical dessa instituição. E o cunhado dela fala o tempo todo que gastou uma grana para fazer o casamento e que ela está destruindo esse projeto, né? Aliás, os melancólicos destroem os projetos da modernidade. Então, e aqui me lembrou também o Papa Francisco, quando critica a rapidação. Então, acho que assim,
Você vê o jeito do Ailton Krenak falar, é todo desacelerado. Ele entra em tensão com quem faz perguntas, porque o ritmo de pensamento dele é como se a velocidade do tempo fosse na frente da alma dele. Então, ele tem que parar um pouquinho para a alma chegar de novo e acompanhar o corpo, essa tensão da velocidade, né? Então, ao contrário da pressa, Justine, ela age com lentidão, sem nenhuma loucura, atrasando os planos da festa, rompendo um casamento na hora da cena do quarto, em que ela sai dos braços do marido para ir abraçar a terra, né? Quer dizer, ela vai fazer amor com a terra e não com o marido. Então, ela está em outro ritmo, né? Então, a maneira de resistir à velocidade dos acontecimentos e da euforia. Eu acho que a gente vive num tempo da euforia, não se fala muito nisso, né? Todos nós somos eufóricos, está todo mundo querendo sair da Covid para a euforia, para a loucura, para as grandes festas, as grandes distonias. Então, essa euforia, não tem nada de eufórico a personagem de Justine. Ao contrário, ela, ironicamente, fala para a irmã dela no quarto, eu sorrio, quer dizer, mas é um sorriso totalmente fora do casamento, né? Quer dizer, ela faz aquilo para agradar, mas o fundo dela não tem sorriso nenhum, e ela diz para a irmã com ênfase 3 vezes, mas eu sorrio. Então, é uma das cenas fortes que eu vejo no filme, né? A Maria Rita Kell, no livro Lentidão do Depressivo, ela fala em determinado momento, deixa eu citar aqui, porque eu acho que é muito importante, ela fala o seguinte: o depressivo foi arrancado da sua temporalidade, daí sua lentidão. Quer dizer, o depressivo é marcado pela lentidão. O melancólico também é marcado pela lentidão e que quebra a rota do tempo, a rota do sucesso, da euforia, da honra. Eu imagino, eu estava pensando ontem, quando houve o Festival de Música Popular Brasileira, que a música do Edu Lobo e Chico Buarque ganhou o primeiro lugar, o Edu Lobo ficou maluco, porque ele imaginou que ele iria entrar no mundo da correria, das lives não tinham, mas das entrevistas, das conferências, então ele fugiu para os Estados Unidos para sair de foco. Eu imagino que é o que deve estar acontecendo com o Ailton Krenak agora. Eu acho que ele deve estar vivendo a loucura de estar no centro do mundo, né, como foco fundamental. E eu acho que é horrível você ficar no foco central. Eu acho que ele deve estar querendo fugir disso. Tanto é que quando falaram com ele que ele seria o ministro, e ele falou, a última coisa que eu vou aceitar é ser ministro, né? Então, ele está mostrando essa lentidão. E, realmente, a personagem Justine, diante de tudo que vem acontecendo no nosso tempo, ela usa essas duas expressões que são pontuadas e acentuadas pelo Pondé no artigo dele, né? Quando ela fala o termo que ela usa, a vida na terra é má. Para quem lê Grande Sertão Veredas, essa frase é preciosíssima. A vida na terra é má. A maldade que surge do lado sombrio das pessoas, que todos nós temos, né? Todos nós temos esse lado sombrio. Então, realmente... Ou então o filme daquele fotógrafo, Sebastião Salgado, que fala a mesma frase, a terra é má, quer dizer, os homens são maus, né? Essa imagem que a Justine coloca, e ao mesmo tempo coloca, nós somos sós. Estamos na festa de casamento, todo mundo rindo, tomando todas, mas cada um na sua tremenda solidão. Aqui, só para poder lembrar um grande autor que eu gosto muito, que é o Rilke, né? Que fala muito disso, né? Que nós todos somos solitários. A segunda marca
Mas antes da segunda marca, eu queria só colocar uma coisinha que o Pondé disse também, que eu acho legal. Ao tocar o mundo, a Justine, ao tocar o mundo com a boca, ela sente o gosto da verdade infeliz das coisas. Quer dizer, da falsa felicidade, dos falsos triunfos, né? E tudo mais. O segundo ponto que eu chamo a atenção é o consumo da felicidade. Todo mundo pergunta a ela: você está feliz? Você tem que ser feliz? Nós precisamos ser felizes. Eu acho que essa é uma desproporção que o filme aponta no início entre a enorme limusine, né, e a estreita estrada. O quanto que o projeto de felicidade imposto, né, investido na vida contemporânea, é descabido no plano da existência. Daí, Fernando Pessoa, nos seus poemas, no Guardador de Rebanhos, ele vai atacar essa ideia de felicidade, né? Ele vai falar: temos que ser felizes e infelizes, porque não tem como ser totalmente feliz, né? Então, Justine se vê envolvida por esse dever de ser feliz. Ela quebra isso. Ela recusa o ímpeto da alegria, da festa, a lógica do casamento, ao desejo do outro, do marido, da irmã, do cunhado, do patrão. No fundo, o que ela apresenta para nós é um gozo transgressor. Ela transgride, o gozo dela é da transgressão. Aquela cena dela nua, na pedra, fazendo amor com o universo, é um dos gestos mais transgressores do filme, né? E, por final, a produção do gozo. Há uma máquina contemporânea de produzir mais gozo. Tanto é, isso está no filme O Anticristo, né? Você prefere gozar do que salvar o filho, né? Quer dizer, essa tônica, que quem quebra ela de forma muito bonita é o Gilberto Gil na letra da Faca e o Queijo, né? Que tenta mostrar que a vida amorosa não é só o gozo. A vida amorosa tem outros toques, tem outras expressões que se revelam na maturidade. Então, é muito bonito. E essa crítica que ela faz, que o diretor faz, do imperativo do gozo como dever cívico em nossa vida contemporânea, isso me faz lembrar, já estou terminando, porque eu fiquei tão entusiasmado com esse filme, me faz lembrar o livro Animal Agonizante. Agora vai sair uma biografia, acabou de sair nos Estados Unidos, uma biografia do Philip Roth, de 900 páginas, e eu quero dedicar um programa ano que vem a ele, talvez até com o Rodrigo ou com outra pessoa, porque nesse filme, nesse livro, Animal Agonizante, em geral, esse literato, ele trabalha a limitação, a contingência, aí vai nessa linha do Rodrigo, não fala do mal, ele fala da condição humana contingente, aquela mulher mais bonita, né? Como ele fala que é Consuelo, que quando descobre que está com câncer no seio, ela chama o seu companheiro para tirar as fotos dela nua antes que a operação estrague. Então, ela está condenada à morte e aparece no final do livro os dois vendo televisão em Cuba, de uma festa de fim de ano, e ela chama atenção a isso, que eu tenho que ler porque é muito bonito. Consuela não teve essa sorte, e assim, a meu lado, condenada à morte pelo câncer, ela assiste à comemoração que se prolonga por toda a noite na tela da TV, uma histeria infantil fabricada em torno do futuro infinito. Quer dizer, esse futuro infinito que a gente imagina que vai viver, né? Que é celebrada na passagem do ano, como se ninguém tivesse mais que sofrer a impoderância do tempo, a dificuldade do tempo. Isso aí também é outro elemento que vai aparecer de forma muito bonita no filme, né? E o final, que é esse que você botou aí, da caverna mágica, que é muito legal, porque o menininho que chama a tia de tia invencível, né? A irmã tinha proposto a Justine
de fazer uma celebração de fim de mundo no terraço, tomando uísque, sei lá, tomando álcool, né? E a Justine reage. Falou, não topa essa ideia de ir para o terraço celebrar o fim do mundo, mas propõe o caminho da fantasia. Então, ela vai com o menino, tinha prometido a ele a fazer uma caverna mágica, vai com ele no mato para pegar os paus, coloca os paus, entram os 3 para dentro da barraca. A Justine, num ato quase que espiritual, religioso, pede para eles fecharem os olhos e se darem as mãos. Ela fica com os olhos abertos, tremendamente abertos. Então, o diretor escolhe a solução da fantasia para poder enfrentar o fim do mundo. Aí eu termino citando uma poeta portuguesa que eu gosto muito, que é a Adília Lopes, que é muito pouco citada no Brasil, mas que foi citada no artigo do HU 2 dias atrás, que eu gostei muito e partilhei, e ela fala o seguinte, uma mensagem final minha aqui, que me lembra muito o Ailton Krenak, né? O Ailton Krenak fala que a gente tem que descer de paraquedas coloridos para enfrentar o fim do mundo, né? E a Adília fala o seguinte, resta-nos ir chuleando os trapinhos, os papelinhos, para que o mundo não se desfie todo de uma vez. Então, essa imagem e esse poema da Adília Lopes, que é uma das maiores poetas portuguesas, muito difícil, mas muito bonita, né? Me chama a atenção para poder dar uma palavra final sobre o filme. Voltamos aí ao debate. Rodrigo, te entrego para fazer uma reflexão final, a partir dessa manifestação maravilhosa do Faustino. Nossa! Que aula, Faustino! Gosto de Rio Amazonas, Muito demais. Adorei sua fala, Faustino. Enfim, estou aqui, me pegou por vários caminhos. Eu concordo com tudo. O que me chama a atenção, algumas coisas que você falou da lentidão, até as primeiras imagens, a plasticidade, elas são slow motion, né? Os movimentos são devagar, né? O cavalo sendo puxado para a terra, as raízes, né? Ela caminhando bem devagar, né? A Justine como se ela estivesse num pântano, só que é muito poético essa mobilidade, né? Pantanosa. Ele consegue estilizar isso que, no fundo, a gente poderia entender como se fosse um empecilho, um obstáculo. E é muito bom que você sinaliza, porque é uma personagem que ela está falando a partir de outra temporalidade, a temporalidade da Terra, né? De uma Terra que vai acabar, né? Isso é que é o mais contraditório, né? Tem um movimento até político-econômico, né, do desaceleracionismo, que é uma crítica ao desenvolvimentismo, uma alternativa, né, aos modelos de capitalismo hegemônico que a gente tem hoje. Acho que tem tudo a ver com isso que você está pensando, né, a gente inverter um pouco, né, mudar um pouco a chave do progresso. Concordo muito, esse filme tem muito a ver com isso mesmo. Essa cena final, eu a acho maravilhosa, icônica, né, muito impressionante, esse fim de mundo, mas eu até voltei o filme para observar, o rosto da Claire, da irmã, está totalmente desesperado. Ela está chorando convulsivamente na caverna mágica, né? Que foi a proposta do filhinho. O menino não. O menino não. E porque ele está convencido com a magia, né? Ele acha que ele está protegido. Então ele conseguiu. Então, assim, veja, mesmo que nenhum deles se salve, porque essa que é a mensagem do filme, parece que a contaminação da melancolia te liberta para que você consiga perceber a tragédia e viver dentro da tragédia, sem que a tragédia te destrua. Porque o rosto da Justine é um rosto quase budista. Isso é um rosto quase impávido, né? É um rosto que ela passou por todo o percurso. Né? O pensamento da Donna Haraway, que fala que a gente tem que viver dentro da fera, né? Que é uma discussão entre ela e Viveiro de Castro. Viveiro de Castro não concorda muito com ela, mas ela fala assim, nós temos que viver dentro da fera. Sim. E dentro da fera, tentar
encontrar alguma ressurgência, alguma possibilidade de resistência. Ninguém vai conseguir ficar fora da fera, né? Isso aí o Mauro também poderia falar muito, porque é um tema que a Donna Haraway, que eu tenho gostado muito das reflexões dela, é uma autora sobre essa questão. Mas há uma outra cena no filme que eu queria chamar a atenção, que é a cena que aparece 2 vezes. O cavalo ela vai correndo de cavalo, e quando chega na ponta que dá limite à propriedade, o cavalo para e não vai mais. Ou seja, não dá para sair dessa situação. Estamos todos condenados. Ninguém passa pela ponte mais. Estamos encerrados dentro de uma propriedade, mundo. Está condenado à sua morte, como diz o Bruno Latour, né? Quer dizer, essa guerra já foi perdida, é a visão pessimista, não sei se você concorda, mas, né, os terranos, por mais que lutem, por mais que a Greta Thunberg lute, ela vai ser motivo de ironia do Pondé no Jornal da Cultura anteontem. Eu detestei a fala do Pondé, quando ele falou que ela tinha que estar na escola, não tinha que estar fazendo, isso é um marketing que ela tem feito aí. Eu acho absurdo, eu acho que não. As Gretas Thunberg estão aí no mundo, seja com 8, com 10, com 15, com 20, com 30 anos, né? Mas, no fundo, nós estamos aprisionados. O nosso cavalo não passa pela ponte, mas a gente tem que fazer mais ou menos como aquela planta que se volta para o sol, né? Temos que escolher o cavalo que leva para o sol, apesar da gente ver que a sombra domina tudo, né? É muito bom isso. Só uma ponderação lateral e brevíssima. 2 elementos, quer dizer, um elemento do filme, 2 elementos, né? Um do filme e outro do filme e do ao redor do filme, né? Você fala, Faustino, desse processo da desaceleração, né? Um elemento do final da modernidade, que alguns vão chamar de modernidade líquida, outros vão chamar de pós-modernidade, e que a gente está chegando ao paroxismo agora, é a aceleração sem paralelo na passagem do tempo, ou pelo menos na percepção da passagem do tempo que a gente tem, ou da nossa presença na passagem do tempo, né? Tudo muito acelerado, são muitos instrumentos demandando a nossa atenção o tempo inteiro, é o celular, é o computador, é tudo. Então, o filme faz exatamente, ele vai fazer a desconstrução dessa ideia da aceleração. Mas tem uma outra coisa também interessante, que é assim, o Lars von Trier faz um filme na contramão da indústria cultural, que tem um projeto de infantilização da plateia, de infantilização da audiência, né? Um processo fundamental da indústria cultural, especialmente a norte-americana, é tratar-nos todos nós como crianças, né? Então, nós vamos assistir lá... Os filmes deixaram de ser filmes, eles passaram a ser franquias, inclusive, né? Um negócio maluco, né? Então, são essas séries todas de heróis, e é Disney, e aí é muito interessante, porque a cena final do filme, ela remete a um fim de mundo com uma atividade, apesar de ser ao ar livre, quem tem filhos ou teve filhos, inevitavelmente brincou com eles, ou quem foi criança deve se lembrar de algum momento ter brincado de uma cabana mágica, que era estender um lençol ou cobertores na mesa da sala de jantar de casa, ou em 4 cadeiras, e entrar lá de baixo, e ali você tinha a caverna mágica. Enfrenta o mundo, né? Por um lado, mas por outro lado, é o seguinte, o fim da infância. O fim do mundo é também o fim da infância, né? Eles estão entrando na caverna mágica para um mundo que está acabando. E esse mundo quer dizer, o Lars von Trier está dizendo o seguinte: eu estou propondo para vocês o fim da infância, e nós vamos discutir como adultos, né? Nós vamos fazer a contramão da indústria cultural e vamos fazer uma imersão no universo adulto, né? Que aí significa exatamente confrontar com a felicidade vendida em pílulas ou em fórmulas pueris, significa enfrentar a proposta da aceleração, né? Então, acho que o filme é muito simbólico todo o tempo, né? Interessante que o Ailton Krenak, ele fala assim, eu não estou preocupado com os índios, nós já enfrentamos muitos fins de mundo, muitos
E estamos aí desde tanto tempo, muito antes de vocês, nós estamos aí muito antes, né? Eu estou preocupado com vocês, brancos. O que vocês estão fazendo na Terra? E nesse sentido, parafraseando aí o que o Rodrigo colocou, e aqui eu vou citar a Isabelle Stangers, que eu também gosto muito, ela é muito dura, porque ela vai na contramão do que nós, católicos, cristãos, falamos sobre Gaia, Leonardo Boff, e nós todos, né? Gaia mãe, a Gaia é a bondosa, e a Isabelle Stangers fala que a Gaia é indiferente, é intrusa. Ela não tem piedade, ela não tem... Não tem como, ela vai chegar e vai... Quer dizer, o que nós estamos fazendo aí com esse aumento de clima, com essa devastação da Amazônia? Isso aí não tem troco. O troco, aliás, o troco é violentíssimo. Quer dizer, nós estamos nos destruindo, autodestruindo. Então, ele fala, o problema não são os índios, né? Só. O problema é o que o homem humano está fazendo. Por isso que eu digo que o homem humano é muito pior do que o demônio nesse sentido, que o demônio tem uma face positiva, pelo menos no Islã, o demônio tem uma face bem positiva, né? Eu gostei bastante dessa fala agora do Mauro, porque acho que tem a ver com o que eu queria trazer também a partir do drama burguês, o que a gente chama de melodrama, que é o que molda a indústria cinematográfica. E o que eu percebo é que o Lars von Trier, ele corrói, ele subverte o melodrama, porque ele parte de alguns pressupostos, né, o indivíduo dentro de uma jornada, o indivíduo que está lutando contra o mundo, só que o mundo vence o indivíduo, né, e isso é o salto que dá para que nós saiamos e a gente reflita sobre outro ponto de vista, né, e não apenas o ponto de vista, né, dos espectadores que querem se sentir contemplados com as suas emoções, os seus devaneios. Nossa, gostei muito dessa leitura final também, Mauro, da quebra da infância, né, Faustino? Acho que a gente pode pensar como uma alegoria mesmo, né? Como um simbolismo, né? Lindo o simbolismo, né? Lindo. A imagem é magnífica, né? Agora, Faustino, o debate sobre o demônio e o mal a gente precisa fazer em algum momento, em outra sessão, porque eu queria entender melhor o seu ponto de mal, porque eu acho que nós estamos falando talvez a mesma coisa, de modos diferentes, mas também é capcioso isso. Eu estou muito embebido do Grande Sertão demais, né? Curso sobre o Grande Sertão, então realmente isso aí impacta não só a mim, como aos meus alunos. Alunos meus também estão muito tocados por essa questão, sobretudo dizer que há uma ambiguidade dentro de nós, não é só luz dentro de nós, né? Existem também trevas fortes e que dominam e que saem para fora. O Guimarães Rosa já começa nas primeiras páginas do livro falando que as maiores maldades são feitas pelos melhores pais, pelos melhores tios, pelos melhores irmãos. Então, quer dizer, isso aí me dá vontade de pular a página, porque a gente vai entender que o mal não tem razão. Ele vem de recônditos nossos que nós não conhecemos, né? E que nós temos que, através da espiritualidade ou através de outro qualquer caminho, né, tentar nos cuidar para evitar que a gente seja presa, né? Você não pode deixar o demônio te botar cela, como diz o Guimarães. Então, acho que... Mas, por outro lado, na contramão desse projeto da indústria cultural e da religiosidade também, que tenta nos infantilizar, eu sempre digo o seguinte, o Rodrigo ainda está um pouco longe disso, mas quem passou dos 60 e não tem a menor ideia dos crimes que cometeu ao longo da vida, e eu digo, não há quem não os tenha cometido, todos cometeram crimes ao longo da vida, não entendeu nada, e continua uma criança. E, portanto, é muito interessante, porque eu acompanhei o final da vida de monges e monjas, na verdade, um monge e uma monja, que morreram, um com 89 anos, outro com 105 anos. Eles não morreram felizes e alegres, satisfeitos de si próprios e da vida e da alegria do mundo. Morreram profundamente angustiados, talvez porque mergulhados na consciência da habitação do mal, em si próprios e no mundo. Né? O seu Amoroso Lima, né? Tristão de Ataíde morreu aos gritos, né?
Mas eu acho que... Propõe uma aula extra com o Rodrigo, Faustino. Só para falar Vamos combinar um debate sobre eu acho que o que está... Eu entendo, Faustino, como está... Porque, para mim, por exemplo, né, o acesso à sombra não é o mal. O acesso à sombra é uma iluminação. A Justine, ela se ilumina, porque ela acessa a sombra, né? Então, é um paradoxo isso, né? É como se o acesso à sombra pode ser julgado como acesso ao mal, dependendo do ponto de vista, mas ele pode ser aquilo que vai nos iluminar, né? Que vai nos livrar até do próprio mal, né? Mas eu não vejo maldade na Justine, eu vejo verdade no que ela fala, o mundo é mal. Isso. Aí eu estou cada vez mais convencido. A Justine, né, até a associação da personagem com a personagem do Marquês de Sade, né? Que é um personagem, que é um autor, né, demoníaco, talvez o autor mais demoníaco da história da humanidade. Mas existe essa clarificação por meio do mal, né? Então é isso aqui, ou seja, daí o que que você está chamando de mal e eu estou chamando de sombra, talvez, né? Porque ela acessa a sombra. Quando o Wisnik foi tentar fazer uma pergunta mais crítica ao Ailton Krenak sobre essa situação do mundo, ele falou assim, nós temos que acreditar na dança cósmica, né? Da alegria. É interessante essa... Bonito. Eu acho que a gente não pode perder a dimensão da alegria. Isso falamos aqui desde o início do Paz e Bem, né? Mas a consciência da alegria não nos redime de refletir duramente sobre a presença do mal ao nosso redor. E dentro de nós. Só que a gente tem que saber, como diz o Guimarães Rosa, em que cavalo que a gente monta. É isso. Tem um cavalo que leva para a alegria e tem um cavalo que leva para o submundo, né? Ou então, como diz São Paulo, né? Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Você não é dono de você totalmente. Você, às vezes, é possuído por uma presença negativa, que as terapias tentam nos ajudar a lidar com elas, né? E você faz coisas inimagináveis, como disse o Mauro muito bem. Faustino, Rodrigo, o nosso próximo encontro com o Rodrigo, Faustino, será em torno de qual filme? Vai ser em torno do Asas do Desejo. Fechou. Excelente. Mas o Rodrigo depois pode... Eu estava querendo outro filme oriental também, que depois eu converso com o Rodrigo em off, porque perfeito, nós vamos ter mais umas 2 ou 3 vezes do Rodrigo e mais umas 2 ou 3 vezes do Ângelo Atala. Eu estou gostando muito desses debates de filme. Tá demais, está muito gostoso. Mais ainda os cursos. Estou montando uma série, eu vou depois abrir no Paz e Bem uma playlist à parte só dos debates sobre filmes, só das conversas sobre ótimo, filmes. Muito legal. Quem quiser acessar, fica mais fácil. Obrigado, Rodrigo. Faustino? Imagina, obrigado a vocês, viu? Paz e Bem. Obrigado. Quarta-feira que vem. Melhoras para todos nós aí. É isso aí. Vocês também. Paz e Bem. Bom fim de feriado. Bom fim de feriado para vocês. Tchau, tchau.